Bora lá, Iberê. A tragédia com gelo seco na Rússia. O gelo seco é um negócio que você vê que dá pra simular em casa, não? Tem um esquema que você faz, eu acho, com vinagre, não é? Um experimento. Deixa eu até conferir aqui, cara. Que eu não tenho certeza. Não. Eu tô confundindo. Eu tô pensando em algum outro experimento que é possível você fazer em casa. Só que eu esqueci qual que era, cara. Não vou lembrar. Depois eu dou uma olhadinha. Mas vamos lá, salve. Hoje eu vou contar uma história triste e depois fazer 2 experiências com gelo seco. Faz mais ou menos umas 3 semanas que uma Instagrammer chamada Ekaterina Didenko, de Moscou, queria comemorar o aniversário dela de 29 anos. Caramba, Instagrammer, velho. Pô, uma influencer do Instagram. Esse termo, ele existe ainda, cara? Eu acho que eu nunca ouvi falar Instagrammer, que eu nunca ouvi. Aí ela chamou alguns amigos pra ir numa casa de banho. Casa de banho é um tipo de estabelecimento que tem lá na Rússia, que não é, acho que nem existe no Brasil. Banho dos campeões. Existem algumas saunas e piscinas num lugar fechado, porque lá é muito frio, então as pessoas devem querer curtir aí piscina e sauna, um jeito bem quentinho. A festa começou na sauna. E depois, como é de costume, as pessoas foram pular na piscina. E a piscina não é uma piscina gigantesca, toda arejada, aberta, como a gente costuma ver aqui. Era uma piscininha bem apertadinha, que tinha parede em 3 lados. Só de um lado é que tinha uma plataforma ali, um chãozinho para as pessoas pularem na piscina. E para dar um efeito, assim, para dar um chance, eles resolveram jogar 25 quilos de gelo seco nessa piscininha. Óbvio que na hora formou uma fumaça imensa na piscina, uma neblina gigantesca. Meu amigo. E a primeira pessoa que pulou já começou a sufocar no mesmo instante que caiu na água. Eu cheguei a ver o vídeo disso, algumas pessoas mandaram pelo Twitter, mas... Cara. Não, meu Deus, pô, cara, o Twitter é uma rede que você consegue ver com todo tipo de merda e gore que existe no planeta Terra, né, mano? Mas assim, o gelo seco, ele em contato com o corpo, ele causa danos? Eu acho que não, né? Deixa eu conferir aqui. Não, ele causa sim, ó. Solidificado em questão de temperatura aproximadamente 78 graus Celsius. Ele não derrete em líquidos, mas sublima, passa do efeito estado sólido para o gasoso. Queimadura por frio, lesões profundas. Aí, ó. Inalação em local fechado. Sufocamento, desmaio, que foi o que aconteceu com ela, né? O contato prolongado também, mesmo com roupa, pode causar lesões profundas. Caramba, interessante. Eu não recomendo nem que vocês procurem, porque não é bacana. O resultado final dessa festa foi que 2 pessoas morreram na hora. E uma pessoa, que era o marido dela, foi levado para o hospital e morreu mais tarde. Outras 4 ficaram intoxicadas por causa do gás carbônico do gelo seco. Eu resolvi contar essa história para vocês porque o gelo seco no Manual do Mundo sempre foi meio que uma marca registrada. Lá nos primeiros vídeos a gente tomava aquela bebida com gelo seco e... Mas assim, com todo respeito, de quem foi a ideia de jogar 25 quilos de gelo seco numa piscina? Assim, talvez, se fosse um local mais arejado, não teria acontecido essa tragédia, né? E a gente deve ter feito já umas 15 experiências diferentes com gelo seco. E nunca me atentou assim, que as pessoas poderiam usar assim, gelo seco de quilos e quilos e se intoxicarem desse jeito. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar quais são os perigos do gelo seco e entender por que exatamente eles se intoxicaram, porque isso não é tão fácil de acontecer. Primeira coisa, o que é gelo seco? Isso aqui é dióxido de carbono ou CO2 no formato sólido. É gás carbônico, mas eu não posso falar que isso aqui é gás, porque a gente tá vendo que isso aqui é uma pedra, então dá pra dizer que é um gás carbônico na forma sólida. Ele solta essa fumacinha que você tá vendo porque ele tá sublimando, ele tá passando direto do estado sólido pro gasoso, sem passar pelo líquido. É uma transformação física bem interessante, né? São poucas coisas que a gente vê por aí sublimando. Outra coisa interessante do gelo seco é que ele solta essa fumacinha e isso aqui não é gás carbônico, tá? Isso aqui são microgotículas de água que estão sendo levadas pelo gás carbônico que está saindo da pedra de gelo seco. E é óbvio que é por causa dessa fumacinha que o gelo seco é um negócio tão legal, porque é um efeito muito bonito. Então o pessoal usa em festa de Halloween, um monte de coisa. E acho que era isso que a Ekaterina estava tentando fazer na piscina, né? Criar um efeito visual bacana, que as pessoas pudessem nadar no meio dessa fumaça branca, que aparentemente não tem perigo nenhum. Só que não.
Cara, qualquer tipo que não... Assim, vamos lá. Qualquer tipo de gás que esteja entrando no seu pulmão que não seja oxigênio já incomoda, né, cara? Independente do que seja. Ah, não, mas é vapor d'água, não sei o que. Cara, vai causar algum dano se for... Se nós fôssemos criados pra ficar respirando vapor na água, a atmosfera da Terra ia tá cheia de neblina todo santo dia. É duro, cara. Pelo menos 3 coisas perigosas que podem acontecer com gelo seco. E a primeira delas é você se queimar. Existe uma queimadura que acontece quando as coisas estão muito geladas. Em inglês chama frostbite. Eu não sei como isso chama em português, porque aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de queimadura. Em português, congelamento, geladura ou úlcera de frio. A não ser que alguém, sei lá, coloque a mão no congelador, né? Ou coloque a mão no gelo seco. É por isso que eu estou usando luva. Pode não parecer, mas isso aqui está mais gelado do que menos 78 graus Celsius. Porque menos 78 graus é quanto o gelo seco precisa para ficar nessa forma sólida. Então, se ele está na forma sólida, quer dizer que ele está de menos 78 para menos ainda. Só para vocês terem uma ideia, esse termômetro aqui é um termômetro de culinária. É porque 0 graus é a temperatura que a água se congela, né? Aqui não é água. E marca até menos 50. Vamos botar aqui dentro para ver em quanto tempo a temperatura cai e chega no mínimo do termômetro. Menos 50. Menos 50. Travou. Isso aconteceu em menos de 1 minuto. Imagina só, olha, não entra mais porque a água congelou aqui em volta e tampou. Imagina só se você encosta isso na pele, o estrago que isso faz nas suas células. Elas vão congelar na mesma hora. Até dá para pegar o gelo seco de um jeito muito rápido, você grudar nele assim e tirar, mas eu não recomendo. É mais ou menos que nem pegar uma batata quente. Se você errar o timing ali, você machuca a sua mão na hora. Só de você pegar, por exemplo, vou pegar ali uma carne no congelador, e vou colocar ali. Cara, se você segurar um tempinho ali, o seu dedo já gruda, já dá uma dor lascada, cara. Se pegar assim, você já sente que alguma coisa iria acontecer se eu ficasse 1 segundo com esse negócio na mão. O segundo risco do gelo seco é você engolir a pedrinha. Pode parecer difícil isso acontecer, mas se você colocar numa bebida e brincar e tal, pode ser que você vire sem querer. Normalmente ele fica no fundo, porque ele vai ser muito mais denso do que a bebida, mas sei lá, né? Você não beberia nada com gelo seco não, cara. Pô, que perigo, cara. Porra, tá louco. Aí vão acontecer 2 problemas. O primeiro é que o gelo seco vai te queimar por dentro, né? Vai te machucar bastante, porque imagina só uma pedrinha dessa a menos 80 graus descendo aí pelo seu esôfago. A segunda coisa é que ele vai começar a liberar muito gás carbônico, porque lá dentro está quentinho, a mais ou menos 36 graus, e isso é uma temperatura bem alta, porque o gelo seco vai começar a soltar fumaça que não acaba mais. E aí eu não faço nem muita ideia do que vai acontecer, se você vai arrotar ou se pode acontecer uma coisa pior. Só para você ter uma ideia da pressão que isso aqui faz, eu tenho 3 pedrinhas aqui, eu vou tentar tampar. Olha. Impossível. É muito gás, o gelo né, seco cara? Pode explodir qualquer coisa se você tentar tampar. Pressão, né? E eu não recomendo que você faça isso de jeito nenhum, porque pode dar uma explosão muito forte. Tô até cantando aqui. E o terceiro problema, que é o que aconteceu nessa festa, é respiratório. O gelo seco, além de ele estar numa temperatura muito baixa, ele é mais denso do que o ar. Então, no momento em que ele sai, a tendência é que ele fique um tempo embaixo. Você pode ver que ele está descendo aqui e ficando na mesa. Apesar disso não ser exatamente o gelo seco, a gente consegue traçar o caminho do gelo seco e ver que ele está caindo. Então, o gelo seco vai se acumular numa região muito fácil e vai ser a região mais baixa. Isso, se você estiver numa piscina, é um problema muito sério. Tem uma experiência legal. Porque a fumaça dele, ela não vai descer para baixo da água, né? Ela vai ficar na altura da sua cabeça ali, que você vai estar dentro da piscina, a sua cabeça vai estar para fora. Ele vai estar em cima da água, né? Ele não vai ir pro fundo da piscina, porque a água ela é mais densa que o vapor aqui. Caramba, mano, você já vai até... O que a gente já fez no Manual do Mundo, eu vou fazer de novo. Imaginando a cena na mente. Um jeito de a gente tentar ver esse gás carbônico se acumulando embaixo. Ele acumula embaixo? Pera, mas Você não tinha dado ali ele ficou embaixo da água ou ele tem em cima da água? Joinha nesse vídeo ainda, acho que esse era o momento, hein? Se você não for inscrito ainda no Manual do Mundo, não esquece de se inscrever aí embaixo,
que além de ensinar muita coisa, a gente tenta fazer esses vídeos alertando para as pessoas os perigos que algumas coisas têm e a gente não percebe. Aqui você consegue ver, loucura, ou melhor, você conseguia ver claramente que a bolha está flutuando em cima de uma camada que é mais densa do que o ar. E era a camada de gás carbônico. Você pode perceber que agora o gás carbônico aumentou e a bolha está flutuando numa região um pouco mais alta. Aqui a gente já não consegue mais enxergar nada, porque aqui não tem mais gotículas de água, só tem o gás carbônico. E esse é o perigo lá da piscina. O gás carbônico se acumula na parte de baixo e quem pula na água vai respirar exatamente isso aqui. Vai respirar praticamente gás carbônico puro. Beleza, mas o que acontece se uma pessoa respirar gás carbônico? A gente não está respirando gás carbônico o tempo inteiro. O gás carbônico não é um gás que a gente solta na nossa própria respiração. Teria algum problema de respirar gás carbônico? Tem duas coisas muito ruins que vão acontecer. A primeira é que quando você tem uma camada muito grande de gás carbônico, com só gás carbônico igual aqui, você não tem mais ar, então não tem mais oxigênio. Ali é só gás carbônico. Então vai faltar oxigênio. E a segunda coisa é que respirar muito gás carbônico pode ser tóxico para você. Se você tiver numa concentração de acima de 30% de gás carbônico, que é muita coisa, tá? Só gelo seco ou algumas indústrias conseguem uma concentração tão alta assim, com a respiração é bem difícil você conseguir gerar tanto gás carbônico. Com 30% você pode perder a consciência em questão de segundos, e foi o que aconteceu com os caras na piscina. Um dos efeitos tóxicos do gás carbônico é que ele deixa o sangue mais ácido. No momento em que o gás carbônico entra em contato com a água, ele... É verdade, o gás carbônico ele tem um teor ácido, né? Por isso que por isso que ocorre a chuva ácida em locais que tem uma concentração muito grande de gás carbônico na atmosfera, né? É dióxido? É o dióxido, não é dióxido, né? Por isso que ele deixa a água com um teor ácido, né? Cria um ácido que se chama ácido carbônico. E aí isso vai acontecer no corpo da gente. Vamos então para a nossa segunda experiência. Vou colocar aqui no becker um pouquinho de fenolftalina. A fenolftalina é um indicador ácido-base, ela fica rosa no momento em que está num ambiente básico, num ambiente alcalino. Então primeiro eu tenho que diluir um pouquinho de fenolftalina no álcool. E depois colocar o álcool com fenolftalina na água. Isso aqui tá branco porque a solução aqui ela tá neutra, tá? O pH tá mais ou menos lá pelo 7. Então a fenolftalina não tá mostrando nada além de esbranquiçar a água. Agora se a gente jogar um pouquinho de bicarbonato de sódio, o bicarbonato de sódio vai deixar isso aqui mais alcalino. E aí a fenolftalina talvez dê um grito. Vamos ver de pertinho. Vai ficar rosa? Instantâneo. Se a gente tem aqui uma solução... Na UTI dava muito trabalho para balancear o sangue. A gente fazia bicarbonato no sangue quando tava mais ácido, para deixar ele mais alcalino, né? Mas o que deixava o sangue dos pacientes ácido assim, Rafa? É a própria doença, alguma coisa assim, ou que a pessoa não conseguia respirar direito e acabava acumulando muito carbono no sangue? Solução alcalina, uma solução básica com pH alto. E no momento em que eu colocar o gelo seco, eu começo a criar ácido aqui, isso quer dizer que o ácido vai anulando o alcalino e vai chegar uma hora em que essa fenolftalina vai ter que desaparecer, porque o ambiente não está mais alcalino, o ambiente vai ficar ácido. Tudo isso em teoria, vamos ver se isso vai funcionar na prática. Quantos gelos vai precisar ver a ali? Acidificação da água pelo gelo seco. Não vai ser tão rapidinho, tão instantâneo. Não demorou 3 segundos, foi o suficiente para que o ácido do gelo seco vencesse o bicarbonato de sódio e o negócio ficou branco na hora. É isso que acontece no sangue se a gente respirar muito gás carbônico. Vai acidificar o sangue. Uma coisa importante é que muitas pessoas confundem a intoxicação com gás carbônico pela intoxicação com monóxido de carbono. Monóxido de carbono não é CO2, ele é CO. É um gás muito mais tóxico do que o gás carbônico e geralmente é o monóxido de carbono que mata as pessoas se elas ficarem dentro de uma garagem com o carro ligado por muito tempo, tá? O carro solta bastante monóxido de carbono. Se você fizer um churrasco dentro de casa com a casa fechada, também isso pode acontecer. Então o perigo do fogo, da fumaça do fogo, está mais ligado ao monóxido de carbono do que ao dióxido de carbono. Bom, galera, a lição que fica dessa história terrível que aconteceu em Moscou. Primeiro, o gelo seco pode queimar a mão, ele pode dar um problema se você engolir e, principalmente, é muito perigoso se você usar muito gelo seco no lugar fechado.
Então, se você for brincar com gelo seco, fazer qualquer experiência, usa pouco gelo seco num lugar ventilado, tá? Só pra você ter uma ideia, todo gelo seco que eu usei aqui para fazer essa experiência e tal, não deve ter dado 300 gramas de gelo seco. Lá eles usaram 25 quilos. É muita coisa, é muito fácil de... Olha esse aqui, ele não deve ter colocado 300 gramas dentro desse Becker ali, né, cara? Olha, é Becker, esse aqui chama Becker também? Ou o Becker é só esse gorduchinho aqui? Eu não sei. Cara, olha isso aqui, cara, a quantidade de fumaça, imagina 25 quilos disso aqui. E se asfixiar e se intoxicar com gás carbônico. Fechou?